Com a gente mais uma vez, endocrinologista, a doutora Ana Priscila Sóbia. Bem-vinda! Obrigada. Genial a pauta, né? Ontem mandei mensagem pra Fuzi. Parabéns, adorei, prepara, isso aqui, ela ficou enlouquecida. Por quê? A gente vai explicar passo a passo para o pessoal entender. Perfeito. Existe um exame chamado ergoespirométrico. Perfeito, certo? Carol. E é ele que vai comandar uma série de coisas que podem influenciar em tudo no resultado de um paciente. Por quê? É o que eu falei na cozinha ali. O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Concordo. Porque nossos metabolismos são diferentes, porque é tudo diferente. Tudo. Só que quem vai mostrar é o exame com o conhecimento, claro, do médico. Legal. Então explica pra gente, assim, rapidamente o que é e como ele vai agir, porque nós temos uma dinâmica ao vivo, antes de vocês verem como é o teste desse ergoespirométrico. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite, Carol. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos entender o que é esse teste ergoespirométrico. Então, é muito frequente o cardiologista pedir, tanto nas mulheres quanto em homens, o teste ergométrico. Que é aquele teste de esteira. Então, ele vai lá e ele vai ver como que está o coração. Ah, tem risco de infarto, tem algum vazio entupido. O ergométrico, você vai subir na esteira e vai correr e de acordo com o traçado eletrocardiográfico, a gente vai saber se existe algum risco ou não. Tá. Qual é a diferença do teste ergoespirométrico? Além de ver essa parte cardiológica, a gente consegue ver a parte ventilatória e respiratória, que é muito importante quando a gente fala de metabolismo. A gente vê a parte metabólica e de gastos de caloria. Então, é um teste que dá informações sobre o nosso sistema metabólico, pulmonar e cardiológico. Então, ele fala muitas informações que para o médico que olha esse exame, ele consegue ajudar e orientar muito mais o paciente do que só o teste ergométrico. Por exemplo, aquela paciente que chega e fala assim, olha, já mudei a alimentação, estou fazendo atividade física, doutora, eu não perco gordura. Eu olho, subo na balança, eu perco sempre o quê? Líquido ou massa magra e a gordura tá lá estocada. Isso é uma chave para eliminar gordura. Perfeito. Eu acho que assim, a chave exatamente, Carol, para eliminar a gordura, para melhorar condicionamento. E aí essa dinâmica hoje é justamente para a gente entender o que esse teste fala pra gente. Porque tá muito na moda, eu vi meu VO2 máximo, tá parecido com o do ciclista, tal. Mas o que é isso? Vamos tentar entender. Vamos lá. Então, vamos mostrar aqui, isso daqui a gente vai ilustrar que é uma célula. Então, no nosso corpo a gente tem várias células e ela precisa respirar. Para respirar, o que ela vai usar? O oxigênio. Então, eu vou fazer que essas pecinhas amarelas são o oxigênio. Então, ele entrou dentro da minha célula. Como que ele faz para gerar energia? Ele precisa de um substrato. Ele precisa de algo que pode ser proteína, carboidrato ou gordura. Então, de onde a gente tira energia? Do oxigênio junto com, por exemplo, carboidrato. Então, entrou, tem o carboidrato que eu comi, absorvi, veio para dentro da célula, entrou o oxigênio. O que vai acontecer aqui, Carol? Eu vou ter uma reação e vou quebrar este carboidrato. E vou transformar no quê? Em água e gás carbônico, que é aquilo que a gente aprendeu lá na escola, que a gente respira, inspira oxigênio, solta gás carbônico. Então, saiu da célula e virou o gás carbônico. Foi pro aqui o carrinho belezinho, ó. Exatamente. E se a gente lembrar de tudo isso, para um oxigênio, saiu quanto? Um gás carbônico. Então, essa pessoa que eu ilustrei, ela usa todo o oxigênio com o carboidrato. Então, ela usa muita gordura? Não. Ela usa o carboidrato que ela comeu, o carboidrato que ela tem estocado, para gerar energia. Ela tem uma característica. Muitas vezes é uma pessoa que, se tiver muito pouco carboidrato na dieta, ela vai se sentir fraca, sem energia. Porque ela precisa dele. Porque a característica desse paciente é que ele usa muito mais o carboidrato. Então isso muda de pessoa para pessoa? Muda de pessoa para pessoa. Não acredito. De dieta para dieta, de característica individual, de treinamento. Então pode ser que eu use mais proteína ou mais gordura? Sim. Ou mais... Cada pessoa é de um jeito. Doutora, agora eu tô encucada com uma coisa. Por que algumas pessoas, então, usam mais o carboidrato, outras mais gordura, outras mais proteína? Genético? Genético, alimentação e condicionamento. Então, dependendo muito de quanto você faz de exercício, da sua alimentação, mas principalmente da sua genética. Então, a gente viu do carboidrato. Já outras pessoas, Carol, o que a gente percebe? Em vez de elas usarem carboidrato, elas vão usar gordura. Então, tem a gordura dentro da minha célula, entrou o oxigênio, só que olha quanto pouquinho amarelo tem. Então, precisa entrar muito oxigênio para sair só um pouquinho
de gás carbônico. Então, por que isso daqui é importante? Porque o exame fala justamente isso. Ele fala uma relação, um nome que a gente chama de coeficiente respiratório. O que é esse coeficiente respiratório? Que a gente chama de QR. É a relação entre o quanto eu solto de gás carbônico do quanto eu uso de oxigênio. Então, quanto mais oxigênio eu uso, mais carboidrato, na verdade, eu estou fazendo. É um QR alto, é um QR que a relação de oxigênio e gás carbônico é 1 para 1. Quando não é essa relação, e a gente fala que é um QR baixo, de 0,7, eu estou usando muito mais gordura e proteína. Então, está entrando muito oxigênio e está saindo pouco gás carbônico. Então, essa relação fica 0,7. Ou seja, o exame ele vai me falar, o QR da Carol é 1. Então, provavelmente eu vou falar, Carol, melhor você comer mais carboidrato. Não é que você não deva comer proteína, por favor. Mas assim, tô me sentindo mais cansada, tô com falta de energia, eu tenho que pôr carboidrato. Já alguns pacientes, eles se beneficiam em tirar o carboidrato. Porque daí eu tô me sentindo muito cansado. Ele tem um QR de 0,7, aquele que usa mais gordura que proteína. Eu fico pondo carboidrato nele, ele fica mais cansado. Ele não tá usando esse tá estocando. Ele tá estocando, ele tá ganhando peso. Então, às vezes a gente muda a dieta dele, vamos pôr um pouco mais de proteína e gordura e tirar um pouquinho de carboidrato, não é para fazer excessos, por favor. Sim. Mas é a gente mudar um pouco e ele se sente com muito mais energia, porque era um paciente que tinha um QR mais baixo, aquele de 0,7, porque ele usa mais gordura e proteína. Então, a gente vai chamar um VTzinho e na volta você vai me responder. Qual o melhor QR? Qual é o ideal de QR? Se existe isso, ter o ideal de QR. Mas vamos lá para o nosso Ilustra na tela para a gente agora conhecer o aparelho, né? Vamos ver. Aí, conta pra gente então como é que tá rolando tudo isso. Então, esse daqui é um teste ergospirométrico. Tá. A paciente Maida. Isso, a paciente Maida. E a nutricionista Ana Maria, ela é uma paciente que ela perdeu peso já recentemente e ela vai começar a fazer exercício. Ela tá começando o teste numa velocidade baixa e que você aumenta essa velocidade e inclinação gradativamente. Para quê? Para fazer a paciente chegar no esforço máximo dela, porque eu quero saber o quanto que ela está condicionada, que é outra informação que esse teste dá. O condicionamento cardiovascular, que é esse VO2 máximo. Quanto mais condicionada, maior é o oxigênio que você consegue utilizar. Então pensa assim, Carol, olha, agora ela está modulando a velocidade da esteira. E sempre respirando pelo nariz e soltando pela boca. Na verdade, é uma máscara que vai captar o oxigênio e o gás carbônico. Então, esse é o ergospirométrico. Ele, na verdade, ele consegue ver o quanto você está absorvendo de oxigênio e o quanto você está soltando de gás carbônico. Mas ela está respirando normalmente. Normalmente. Ela nem está parando para pensar nisso, ela está fazendo isso. Ela está fazendo exercício, exatamente. E ela está bem apavorada, porque vai muito rápido. Provavelmente, na fase final, a gente faz o paciente chegar no esforço máximo dele. E aí o paciente ele fala, não aguento mais, vou cair da esteira. Aí a gente para o teste. Tá bom. Então, a hora que a gente observa aqui os valores, o primeiro gráfico, a gente vê o oxigênio subindo junto com o gás carbônico, porque ela está aumentando o esforço, então ela está precisando consumir mais oxigênio. Mas aquele segundo gráfico, ele é super interessante. Depois eu vou pedir para pôr na tela, porque ele mostra em que frequência cardíaca ela usa gordura e em que frequência cardíaca que ela começa a usar músculo, que ela não quer perder músculo. Não pode. Então, não é o ideal. Então, olha só, legal. Esse daqui é o gráfico, vou mostrar pra você, Carol. Então, o que acontece? Lá naquele 0,82, o que a gente percebe? Ele usa 40% em gordura, 60% em carboidrato. Então, ele tá consumindo meio a meio. No 0,75, olha que beleza. 0,75, 0,7, quase 100% em gordura. Então, eu quero perder peso, eu vou manter a minha frequência cardíaca na fase que aquele QR tiver 0,7, 0,75. Por quê? Porque eu consigo queimar mais gordura. Então, às vezes a gente começa a treinar no parque e fala, não, então eu vou correr, eu vou perder, eu quero me ficar super condicionado. Às vezes eu tô queimando músculo e não tô perdendo gordura, porque eu tô naquele QR mais alto que em 1. Então eu tô usando carboidrato. E isso a gente tem que se ligar na frequência cardíaca ou na velocidade que a gente tá? Porque aqueles relógios e as faixas hoje facilitam. Tá. Como é que funciona? A velocidade para frequência cardíaca, porque eu numa velocidade de 10 km por hora tenho uma frequência cardíaca. Eu tenho outra. Você tem outra. Então eu preciso ver a frequência cardíaca. E aí naquela frequência cardíaca eu estou em tal velocidade. Então a velocidade é uma consequência do seu condicionamento. E se você estiver muito condicionada, às vezes você está correndo muito rápido e ainda nem chegou a queimar carboidrato. Então é um foco que a pessoa tem sabendo qual é esse valor da frequência dela, que ela tem que estar um pouco atenta e se manter naquela frequência durante toda a atividade física. O médico ou o educador vai orientar, vi esse exame, pra você, o que você quer?
perder gordura? Então você tem que correr em tal frequência cardíaca. Tal frequência cardíaca, para ela que está começando o teste, é uma velocidade. Para uma outra pessoa, às vezes pode ser outra. Aquela conta que a gente utiliza, meio que para todo mundo, não funciona. Totalmente diferente, Carol. Tá aí, por isso que algumas pessoas também, e até os próprios atletas, eles queimam muita gordura numa frequência cardíaca baixa. Isso. Até. Baixa e alta. E eles ficam numa frequência, assim, falam, né, que para quem pratica atividade física, chega numa alta, mas a pessoa para, ele desce rapidinho, cai rapidinho, que isso porque é saudável. Ele está condicionado, exatamente. Esses pacientes, esses atletas, eles têm esse VO2 máximo muito alto. Por quê? Porque eles estão muito condicionados. Pensa assim, Carol, eu tô correndo. Vamos mostrar a curva do VO2, se a gente tiver um minuto? Tá. Porque assim, o VO2 vai subindo, quanto mais esforço eu faço, mais eu tô usando, porque eu tô precisando gerar energia. Chega uma hora que meu coração não aguenta mais. Eu não consigo bombear mais sangue porque eu não tô condicionado. Então é o meu VO2 máximo. O máximo que o coração consegue mandar. E aí já tô queimando músculo. Quando chegar, já tô queimando músculo. Isso, aí já tô queimando músculo faz tempo. Mas assim, aquele é meu condicionamento máximo. A Pri provavelmente tem um VO2 máximo, e olha que eu treino, muito menor do que um atleta, porque o meu coração não está condicionado como do atleta. Exatamente. Então, hoje já tem vários estudos mostrando que quanto maior o VO2 máximo, menor é o risco de infarto, menor é o risco de diabetes, porque mostra uma melhora do condicionamento cardiovascular. Então tem essa relação. Viemos então para nossa mesa e vamos falar da parte da alimentação, mas antes a gente tem aí um recadinho também para ouvir da nossa paciente, né? A gente vai saber um pouquinho dela, e da nutricionista que estava acompanhando. Olha lá. Sou a Maíra, estou em acompanhamento com a nutricionista Ana Maria há 3 meses. Conseguimos completar a fase 1, que é a perda de peso. A Ana Maria me sugeriu que fizéssemos um teste ergospirométrico para a gente estar avaliando o nível de VO2 máximo, para a gente estar podendo tirar maior proveito dos treinos e da dieta, seguindo uma conduta de estar perdendo gordura localizada na região abdominal. Bom, meu nome é Ana Maria e sou nutricionista da Maida. Há 3 meses nós iniciamos uma programação de perda de peso e ela vem indo muito bem, atingiu seu objetivo de peso e hoje ela ainda tem o objetivo de perder um pouquinho de gordura. Então eu sugeri para ela que ela fizesse o teste ergospirométrico e nesse teste a gente vai descobrir qual que é o VO2 máximo dela. A partir desse resultado, eu vou poder prescrever uma dieta adequada para ela, onde eu vou saber se eu vou dar qual tipo de alimento no pré e pós-treino e também poder orientar, junto com o professor de educação física, qual o melhor exercício para ela fazer, onde ela vai ter um rendimento máximo de perda de gordura. Doutora, a minha pergunta é a seguinte. Você comentou que quanto maior o nível de oxigênio, melhor está aquele paciente, mais bem condicionado. Perfeito, Carol. Porém, o ideal é que esse paciente, na atividade física, consuma mais gordura do que carboidrato, que é aquilo que você explicou na dinâmica no início. Perfeito, Carol. Depende muito do objetivo dele. Por exemplo, a Maida. Qual é o objetivo dela? Justamente perder gordura. Então, eu quero que ela fique numa frequência cardíaca que ela esteja perdendo gordura, não carboidrato. E aí, o que eu vou fazer de pré-treino para ela? E vamos falar um pouquinho da alimentação. Tá. Eu vou sim entrar com alimentos para um QR mais baixo, que são os alimentos proteicos, como por exemplo, eu vou fazer um sanduíche natural de atum, ou eu faço exercício logo depois do almoço. Então, eu vou comer uma carne, um omelete, queijo, ovo e gordura. Porque é o que ela vai utilizar. Eu quero que ela utilize a gordura dela, mas eu também, para melhorar o exercício dela e ela não se sentir cansada, deixo com barrinhas de proteína, com castanhas, nozes, para ela ter esse estímulo e ter um bom desempenho no exercício. Entendi. Só que ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acho bem legal contar para o público, que é o quê? Eu quero perder gordura, então eu vou ir mais devagar, eu não vou sair correndo. Mas alguns estudos mostram que depois de um exercício de alta intensidade, nas próximas 24 horas eu queimo muito mais gordura do que carboidrato. Então, mesmo a Maida, a nossa paciente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um exercício numa frequência cardíaca mais baixa. Porque eu quero que ela queime gordura, eu quero que ela fique com o QR baixo. Mas eu vou intercalar com exercícios de alta intensidade, então por isso eu vou pôr um pouquinho de carboidrato pré-treino, uma fruta, um morango, um damasco, para que ela possa conseguir
ela vai se sentir fraca, ela não vai conseguir fazer exercício. Mas eu quero que ela tenha essa energia para fazer pequenos períodos de alta intensidade, para ir, lógico, condicionando ela, mas também para estimular o corpo dela a gastar gordura nas próximas 24 horas depois do exercício. Só que aí, nas 24 horas depois do exercício, ela vai poder comer carboidrato também ou ela vai ter que diminuir, comer mais proteína e gordura, já que está queimando a gordura? Não, na verdade, ela vai fazer uma alimentação normal. Alimentação prescrita de acordo com o QR basal dela. Tá. Então, por exemplo, se ela é uma paciente que come mais carboidrato, eu vou deixar o carboidrato para uma dieta provavelmente um pouquinho mais hipocalórica, porque ela ainda quer perder peso. Tá. Ponto. Mas eu não vou pôr nem a mais nem a menos. O próprio corpo dela baixa o QR para usar a gordura dela. Que é isso que eu quero, tá bom? Então não adianta se entupir também de gordura. Não, senão ela não vai perder peso. Eu quero que ela use a dela. Então eu vou dar um pouquinho para ela não se sentir cansada e ela se sentir bem, para ela fazer as coisas do dia a dia dela, mas não vou dar em excesso. Agora, o que também é interessante? Digamos que a Maida já perdeu toda a gordura dela. E agora o objetivo dela... É manter. É manter e eu quero melhorar meu rendimento. Eu quero correr melhor, eu tô gostando de fazer isso. Eu não quero ser uma atleta de elite, mas eu gosto do que eu faço, eu tô curtindo. Ou fazer uma bicicleta, ou dançar, correr. Qual que é o tipo de alimentação para essa paciente? O ideal é que a gente deixe uma quantidade de carboidrato maior, então a gente vai pôr frutas, alimentos integrais, olha, tá logo depois do almoço, macarrão, arroz, numa quantidade moderada. Adequada para aquele... Exatamente. E vamos deixar um carboidrato de liberação rápida, como um suco, como um morango, como uma cenoura, logo 30 minutos antes do treino. Para que ela faça um treino de alta intensidade. Ela vai ter bastante energia. Energia, porque como eu quero condicionar ela, eu vou deixar a frequência cardíaca dela mais alta, que a gente chama de zona 2, que é onde eu estou numa velocidade, eu estou mais ou menos 70% do VO2 máximo, tá, para que ela possa se condicionar e aí fazer também intercalado com períodos de maior intensidade, para ela melhorar o condicionamento cardiovascular dela. Então, duas dicas que eu acho que fica para o público, que assim, se a gente fala pré-treino, carboidrato, então, pré-treino do ponto de vista de carboidrato, misturar carboidrato na forma de glicose com frutose. São vias diferentes de absorção e a gente consegue ter um rendimento melhor. Tá. Então, frutose e glicose. E sempre uma proteína pós-treino. Carboidrato e proteína pós-treino para recuperar do que ele fez durante o exercício. Que é eficiente. Tá aí. Acho que eu quero fazer esse negócio aí. Ergospirométrico. Dá tempo de uma perguntinha? Não, né, Glaucio? Estourei tudo, né? Meninas, vou pedir para vocês o seguinte. Doutora, se tiver um tempinho, gentilmente responder algumas perguntinhas no nosso Insta, porque eu tenho certeza que chegaram várias. Agora, vocês entenderam. A gente teve, claro, alguém como... o nosso exemplo, uma paciente, alguém, para você entender, só que para cada um, esse resultado e esse exame vai dar alguma coisa. Então, não podemos generalizar. Aqui é claro, para você ter uma ideia do que existe e que você possa procurar, né, e ter esse recurso. Hoje você tem esse recurso. Ele existe e você tem que conversar com o seu médico. Agora, o resultado, gente, não é muito mais legal? Tecnologia a nosso favor, é eficiência. Com certeza, e usando todo o conhecimento de vocês. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone de contato do Centro Terapêutico Actalive, tá? Tem o telefone de lá que é o 5583-1576, 5583-1576 para você encontrar a doutora. Você pode colocar lá no Facebook também, Acta, A-K-T-A, e a outra palavrinha, Live, L-I-V, Actalive, você já encontra tudo. Deixa eu mandar um beijo para Maida, muito obrigada. Para Ana Maria Rossetti, nutricionista também, muito obrigada. E a doutora sempre arrasa, né? Tá vendo? Fazer tudo bonitinho dá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Carol. Arrasou, fantástico.